Você já parou para pensar que a tecnologia GPS do seu celular só funciona porque um funcionário de patentes, há mais de um século atrás, questionou algo que todos aceitavam como óbvio? E se o tempo não fosse absoluto? E se o que chamamos de agora não fosse o mesmo agora para alguém em movimento? Em 1905, enquanto analisava pedidos de patentes em Berna, um jovem chamado Albert Einstein desencadeou uma revolução intelectual que transformaria para sempre nossa compreensão do cosmos. Sem laboratório sofisticado, sem equipe de pesquisa, armado apenas com sua imaginação extraordinária e um lápis, ele redefiniu os conceitos fundamentais de tempo, espaço, matéria e energia. Se você é fascinado por como grandes ideias podem nascer nos lugares mais improváveis, como a curiosidade de uma única mente pode alterar o curso da civilização, esta é uma jornada que vai expandir seus horizontes. Vamos explorar como Einstein, trabalhando nas margens do establishment científico, desenvolveu teorias que não apenas revolucionaram a física, mas também moldaram nossa tecnologia moderna e nossa visão filosófica do universo. Em 1905, enquanto o mundo científico fervilhava nos grandes laboratórios e universidades da Europa, um jovem de 26 anos trabalhava silenciosamente em uma pequena mesa na agência de patentes de Berna, na Suíça. Quem olhasse Albert Einstein naquela época dificilmente imaginaria que estava diante da mente que transformaria nossa compreensão do universo. Não era professor universitário, não dirigia um laboratório prestigioso, nem contava com assistentes ou equipamentos sofisticados. Era apenas um técnico de patentes de terceira classe, com um diploma de professor de física e matemática que mal conseguira obter após dificuldades acadêmicas. E, no entanto, foi justamente ali, naquele ambiente improvável, que nasceu uma das maiores revoluções científicas da história da humanidade. Eu garanto que meu trabalho na agência de patentes foi uma bênção para mim. Escreveria Einstein anos depois. E não é difícil entender por quê. Enquanto analisava patentes de sincronização de relógios e dispositivos eletromagnéticos, Einstein tinha tempo para contemplar questões fundamentais sobre o tempo, o espaço e a luz. O trabalho rotineiro exigia precisão e rigor lógico, mas deixava sua mente livre para explorar os mistérios do cosmos. É quase um paradoxo. Enquanto ajudava a registrar as pequenas inovações tecnológicas de seu tempo, Einstein preparava-se para uma descoberta que transcenderia a própria tecnologia e redefiniria nossa existência no universo. O ano de 1905 ficaria conhecido como o Annus Mirabilis, o Ano Milagroso, de Einstein. Em poucos meses, publicou 5 artigos científicos que abalaram as fundações da física. Um deles explicava o efeito fotoelétrico, que mais tarde lhe renderia o Prêmio Nobel. Outro fornecia evidências definitivas da existência dos átomos. Um terceiro introduzia a equivalência entre massa e energia na famosa equação EAC2, e 2 deles apresentavam a teoria da relatividade especial. Como uma explosão de criatividade científica, estas publicações surgiram não de experimentos elaborados, mas de experimentos mentais, cenários hipotéticos que Einstein visualizava com clareza quase cinematográfica. Imagine a cena: Einstein voltando para casa após um dia de trabalho na agência de patentes, subindo em um bonde elétrico, tecnologia relativamente nova na época, e olhando para o relógio da torre da cidade. De repente, uma pergunta surge em sua mente. O que aconteceria se este bonde se afastasse da torre do relógio à velocidade da luz? O ponteiro do relógio pareceria congelado? Esta curiosidade aparentemente simples continha o germe de uma revolução científica. Einstein não estava satisfeito com as explicações existentes sobre como a luz se comportava e como medimos o tempo e o espaço. Para ele, havia inconsistências fundamentais que precisavam ser resolvidas, mesmo que isso significasse desafiar os princípios estabelecidos por Isaac Newton, que dominavam a física há mais de 2 séculos. A genialidade de Einstein não estava apenas em sua inteligência excepcional, mas em sua disposição para questionar o inquestionável. Enquanto a maioria dos cientistas tentava encaixar novas descobertas no arcabouço existente da física newtoniana,
Einstein teve a coragem de perguntar: e se as próprias noções de tempo e espaço absolutos estiverem erradas? Esta abordagem revolucionária não surgiu do nada. Foi alimentada por anos de contemplação, por leituras dos trabalhos de físicos como Maxwell e Lorentz, e por discussões com amigos como Michel e Besso. Mas foi a capacidade única de Einstein de simplificar problemas complexos até sua essência que permitiu sua descoberta. Como ele mesmo diria, se você não consegue explicar algo de forma simples, você não o entendeu bem o suficiente. Esta busca pela simplicidade elegante por trás da aparente complexidade do universo seria a marca registrada de toda sua carreira científica. Quando Einstein propôs que o tempo não flui uniformemente para todos os observadores, estava desafiando não apenas a física estabelecida, mas nossa própria intuição sobre como o mundo funciona. Coloque sua mão em um fogão quente por 1 minuto e parecerá 1 hora. Sente-se com uma garota bonita por 1 hora e parecerá 1 minuto. Isso é relatividade, brincava ele, simplificando um conceito profundamente complexo. Mas a verdadeira revolução ia muito além dessa metáfora bem-humorada. Einstein demonstrou matematicamente que 2 observadores em movimento relativo experimentariam o tempo de maneiras diferentes. Um fenômeno conhecido como dilatação temporal. Um relógio em movimento parece funcionar mais lentamente quando observado por alguém em repouso. E não se trata de uma ilusão de ótica ou erro de percepção, mas de uma realidade física fundamental. Pense no seguinte: você está parado em uma estação, enquanto um trem passa a alta velocidade. Dentro do trem, um passageiro acende uma lanterna e aponta o feixe de luz para o teto, vendo-o mover-se em linha reta vertical. Mas de seu ponto de vista fora do trem, você veria esse mesmo feixe de luz descrever uma trajetória diagonal, pois o trem continua avançando enquanto a luz viaja. Aqui está o ponto crucial. Segundo a física clássica, vocês discordariam sobre a velocidade dessa luz, mas Einstein postulou algo revolucionário. A velocidade da luz é constante para todos os observadores, independentemente de seu movimento relativo. Para conciliar essa constância, com observações diferentes, algo tinha que ceder. E esse algo era nossa noção de tempo e espaço absolutos. A equação E-mc2 talvez seja a fórmula científica mais famosa da história, mas poucos compreendem verdadeiramente seu significado revolucionário. Ela estabelece uma equivalência entre massa e energia, conceitos que antes eram considerados completamente distintos. Esta equivalência implica que mesmo uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma quantidade enorme de energia, como testemunhamos nas reações nucleares. Mas também significa algo ainda mais profundo. Matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Como Einstein explicou, massa e energia são simplesmente aspectos diferentes do mesmo conceito. Esta unificação de conceitos aparentemente separados seria uma marca registrada do pensamento einsteiniano e uma característica fundamental de como o universo realmente funciona. 10 anos após sua teoria da relatividade especial, Einstein expandiu suas ideias para incluir a gravidade, criando a teoria da relatividade geral. Nela, propôs algo ainda mais revolucionário. A gravidade não é uma força que atua à distância, como Newton havia descrito, mas uma curvatura no próprio tecido do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine colocar uma bola de boliche sobre um colchão. Ela cria uma depressão, e qualquer objeto menor rolando próximo seguirá um caminho curvo devido a essa depressão. De maneira análoga, o Sol curva o espaço-tempo ao seu redor, e os planetas seguem essas curvaturas em suas órbitas. Esta reconceituação da gravidade representou uma das maiores revoluções conceituais na história da ciência. A beleza da teoria de Einstein está em sua capacidade de explicar fenômenos que a física newtoniana não conseguia, como pequenas anomalias na órbita de Mercúrio. Mas sua verdadeira grandeza foi revelada em 1919, quando uma expedição, liderada por Arthur Eddington, observou durante um eclipse solar
que a luz das estrelas era de fato desviada pela massa do Sol, exatamente como Einstein havia previsto. O físico teórico havia não apenas proposto uma nova teoria, mas feito previsões verificáveis que a confirmavam. A manchete do The New York Times anunciou: "Luzes tortas no céu. Teoria de Einstein triunfa." Da noite para o dia, Einstein se transformou de um obscuro físico teórico em uma celebridade mundial, e sua teoria passou de especulação matemática a uma nova descrição fundamental da realidade. O universo newtoniano, que havia reinado supremo por mais de 2 séculos, tinha sido superado por uma visão mais profunda e abrangente da natureza do cosmos. As teorias de Einstein não permaneceram confinadas aos círculos acadêmicos. Elas transbordaram para a tecnologia que molda a nossa civilização moderna. Quando você usa o GPS em seu smartphone para navegar pela cidade, está testemunhando a relatividade em ação. Os satélites que compõem o sistema GPS orbitam a Terra a velocidades de aproximadamente 14.000 km/h e estão sujeitos a um campo gravitacional mais fraco que o da superfície terrestre. Segundo a teoria da relatividade, seus relógios atômicos avançam ligeiramente mais rápido que os relógios na Terra, cerca de 38 microsegundos por dia. Parece insignificante, mas sem as correções relativísticas, os erros de posicionamento acumulariam-se a uma taxa de cerca de 10 km por dia, tornando o sistema completamente inútil em questão de horas. Cada vez que você chega com precisão ao seu destino, está experimentando uma prova concreta da teoria de Einstein. A famosa equação EMC2 abriu caminho para a era nuclear, com todas suas promessas e perigos. Embora Einstein nunca tenha trabalhado diretamente no desenvolvimento de armas nucleares, sua equação forneceu o fundamento teórico para entender como pequenas quantidades de massa poderiam liberar energia devastadora. Quando a primeira bomba atômica foi detonada em 1945, Einstein expressou profundo pesar por seu papel indireto, declarando: "Se eu soubesse que os alemães não conseguiriam desenvolver a bomba atômica, eu nunca teria levantado um dedo." Esta ambivalência reflete as complexas implicações éticas das descobertas científicas. Por outro lado, a mesma compreensão da equivalência massa-energia possibilitou avanços médicos como a tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, que salva inúmeras vidas ao detectar câncer e outras doenças em estágios iniciais. O impacto de Einstein transcendeu a física e a tecnologia, infiltrando-se profundamente em nossa cultura. Sua imagem icônica, cabelos desgrenhados, expressão sonhadora e bigode característico, tornou-se sinônimo de gênio científico. Sua frase, "A imaginação é mais importante que o conhecimento", inspira artistas e cientistas igualmente. Em um nível mais profundo, suas teorias desafiaram nossa percepção da realidade, influenciando movimentos artísticos como o cubismo, que buscava representar objetos a partir de múltiplas perspectivas simultaneamente, um paralelo visual com a relatividade do tempo e espaço. Como observou o historiador da arte Arthur I. Miller, Einstein e Picasso, cada um à sua maneira, romperam com noções convencionais de tempo e espaço. A relatividade também permeou a literatura, a filosofia e até a teologia, forçando-nos a questionar conceitos fundamentais como simultaneidade, causalidade e a natureza da existência. A revolução einsteiniana continua a expandir-se e evoluir. A detecção de ondas gravitacionais em 2015, ondulações no tecido do espaço-tempo previstas por Einstein um século antes, confirmou mais um aspecto de sua teoria e abriu uma nova janela para observar o universo. Os buracos negros, outra previsão de suas equações que inicialmente foi considerada apenas uma curiosidade matemática, são agora objetos de intenso estudo astronômico, com a primeira imagem direta capturada em 2019. A busca pela unificação das forças fundamentais da natureza, o sonho não realizado de Einstein em seus últimos anos, continua a motivar gerações de físicos teóricos. Como observou o físico Brian Greene, Einstein não apenas transformou nossa compreensão do universo,
mas também definiu a agenda da física teórica para o século seguinte. Talvez o legado mais profundo de Einstein seja a maneira como ele nos ensinou a pensar sobre o processo científico em si. Sua abordagem de experimentos mentais demonstrou o poder do raciocínio teórico e da imaginação na ciência. Sua disposição para questionar verdades estabelecidas nos lembra que o progresso científico frequentemente exige desafiar o consenso. E sua busca por teorias elegantes e unificadoras reflete uma crença profunda na inteligibilidade do cosmos. O mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível, observou Einstein, expressando espanto diante da descoberta de que a linguagem matemática pode descrever tão precisamente a realidade física. Esta observação captura a essência do empreendimento científico, a busca contínua para decifrar os mistérios do universo através da exploração, da curiosidade e do pensamento criativo.